Eclesiastes capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Amém? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi, no século, mais ou menos, no século 10 a.C., provavelmente mais no fim, da vida de Salomão, onde ele conta toda a sua experiência já senhorzinho, com uma idade bem experiente. E aqui um versículo bastante que nós conhecemos, falando sobre que há tempo para todas, foi determinado por Deus. Aqui o tema já do capítulo 3 diz que há todas as coisas determinadas por Deus. Não foi o homem que determinou, mas sim Deus que determinou todas as coisas. E aqui nós vemos vários exemplos, de há tempo até de falar e de se calar, Eu que gosto de falar muito, meu Senhor, eu tenho que me ajudar muito nessa área de falar muito. Eu gosto de falar muito, não sei quem puxei, mas gosto muito de falar. E nós vemos que até nas coisas mais simples da natureza há tempo para tudo, há tempo até da planta, de crescer, de dar o seu fruto, para o tempo certo daquela fruta gostosa, aquela flor bonita que a gente vê nas lojas de floriculturas, nos mercados, daquelas frutas como a manga, a maçã, a banana, Tudo tem o seu tempo. E algo que hoje eu quero tratar com os irmãos, uns pouquinhos minutos que nos restam, é sobre o que não pode mudar nas nossas vidas. A constante da vida. Esse é o tema, a constante da vida. E algo que na caminhada cristã, além da renúncia, que nós sempre pregamos, sempre falamos que por amor a Cristo nós temos que renunciar, é também, o que não pode mudar em nós é o quebrantamento. Ter uma vida quebrantada é ter uma vida totalmente rendida a Deus. Uma vida totalmente dependente do Senhor. Quando eu e você nos quebrantamos, nós permitimos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, que Ele trabalhe em nossos corações. Nós vamos ver aqui também na Bíblia vários exemplos de pessoas que passaram por esse momento de quebrantamento e tiveram uma vida transformada através daquilo que eles passaram. Primeiramente, Davi, nós vemos nos Salmos 51, onde Davi escreve aqueles salmos de quebrantamento, de tristeza, de arrependimento pelo que ele fez. Mesmo ele sendo rei, dependia de Deus para todas as coisas. Mesmo ele cometendo os erros que ele fez, ele se humilhou. Pois ter uma vida quebrantada não é o que não erra, não é uma pessoa que é certinha, mas o que se humilha. Porque uma vida quebrantada, como falei, é uma vida totalmente rendida a Deus. Não é apenas uma parte da minha vida. Deus pode mexer aqui, mas nessa área aqui não. Não, é 100% você entregar para Deus e você render totalmente a Ele. E Ele vai trabalhar nas nossas vidas do jeito que Ele deseja. Na vida do profeta Isaías também, Isaías capítulo 6, nós vemos que quando Isaías tem uma visão, que ele reconhece, ele fala, ai de mim que sou pecador. Ali ele reconhece a sua impureza e se rende à vontade de Deus, dizendo, eis-me aqui. O encontro com a santidade de Deus produz quebrantamento
e entrega a sua vontade. Nós vemos também na vida do apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, em João capítulo 21, do 15 a 17, em outras passagens também, nós vamos ver que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Após ter negado Jesus, ele chorou sim amargamente. Mas ele se arrependeu, teve uma vida restaurada, diferente de Judas, que fez o errado, mas nós sabemos o fim que se deu. Se ele tivesse arrependido, é claro que Jesus ia perdoar, mas ele escolhe por um caminho que ele pensou que não teria perdão mais para ele. Mas Pedro, ele teve uma vida restaurada, e o arrependimento produz uma vida rendida e transformada, mas é um arrependimento de verdade. E também o nosso maior exemplo, que é Cristo. Jesus viveu a sua vida inteira uma vida de quebrantamento, uma vida totalmente a Deus, uma vida totalmente dependente do Senhor. Porque em nenhuma passagem da Bíblia nós vemos Jesus ele se exaltando, mas exaltando o Pai que o enviou. Todos eles, essas pessoas, e tem outras pessoas também na Bíblia, eles passaram por um processo. Mas qual que é o segredo de chegar num resultado bom, como eles chegaram? Nós vemos na Bíblia que Pedro, ele teve uma vida restaurada. Davi, mesmo ele errando, foi um homem segundo o coração de Deus. O segredo é se manter firme até o fim. O segredo é você não parar no meio da caminhada. E uma coisa que, um dos exemplos que nós podemos aprender sobre esse quebrantamento é a semente, na hora de plantar. Quantos aqui não gostam de plantar, né? Lá em casa tem uma hortinha lá, uma pequena hortinha com várias flores, suculentas, não sei, só falo que é mato, que eu não sei os nomes das plantas lá, né? Tem o Éden lá, umas flores bonitas lá, um monte de verdura lá, muito bonito. Mas tudo começa pela semente, quando a gente lança na terra. E para ela poder se abrir, se quebrantar, é preciso da entrega, dela ser colocada no solo. Só começa pela entrega, a entrega ao processo. E quando ela está na terra, ela precisa se abrir, se quebrantar, para poder começar o processo dela florescer, dela gerar fruto, para que no futuro venha dar flores e frutos bons. E a outra coisa é a espera. Se a sementinha falasse, se a gente pudesse ver a angústia daquela semente, talvez ela falaria assim: poxa, porque eu não broto logo? É para eu crescer para cima, não é para crescer para baixo. Se a gente for ver alguns vídeos, ela cresce começa tudo para baixo. Vai passando o tempo, depois que ela surge as primeiras folhinhas no subsolo. A espera faz parte do quebrantamento. Vivemos num tempo em que queremos tudo no nosso tempo. Somos impacientes. Vivemos numa geração, num tempo em que jovens, não somente jovens, crianças, adultos, não sabem esperar. Quem é apressado, sem paciência, ainda não viveu o quebrantamento. As pessoas até exigem de Deus, falando: Senhor, o Senhor está demorando para cumprir tua promessa. Cadê as tuas promessas que o Senhor cumpriu? O Senhor prometeu para mim. Não é no nosso tempo que vai acontecer as coisas, mas sim no tempo de Deus. Nós achamos que o nosso tempo é melhor do que o tempo de Deus. Mas às vezes Deus fala assim: opa, espera aí, ainda não está na hora de você crescer para cima, não. Ainda precisa estar lá embaixo do solo, ainda precisa estar escondido, estar no secreto, para depois você sair. Quando eu me quebranto, quando eu entrego a vontade do Senhor, eu me rendo, eu tenho uma vida totalmente rendida ao Senhor, nessa espera que parece durar uma eternidade, como a gente pode falar, vamos
no tempo dele, não é no nosso tempo. Quando a gente se quebranta, começa a crescer por baixo, e no tempo dele as primeiras folhinhas começam a sair do solo. Nós vamos começar a crescer, porque nós vivemos o tempo dele no secreto, no escondido, de vida totalmente rendida ao Senhor. Depois você vai crescendo, vai criando algumas mais folhinhas, e as flores começam a brotar, os frutos começam a aparecer. E nós vemos que também nós falamos de 2 tipos de quebrantamento. A entrega, o quebrantamento para plantar, para esperar, e agora o quebrantamento para colheita, para colher. Porque o pé de maçã, nenhuma planta gostaria, certeza que não gostava, não gostam de que depois de tanto esforço, de tanta espera, que o seu fruto fique lá pendurado e apodreça. Mas ele quer que o seu fruto seja comido por alguém. Ele espera que essa flor seja feita, que a flor seja usada para alguma utilidade, ou um vaso de flor, ou um buquê que vai ser entregado a alguém. Mas ele quer que seja comido por alguém. Eles não dão frutos para eles mesmos comerem. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós somos como essa semente. Nós precisamos nos quebrantar para Deus. Nós precisamos nos render ao Senhor. Vai demorar um pouquinho para a gente sair um pouquinho do solo, porque nós precisamos ter uma vida com Deus. Precisamos ter intimidade com o Senhor no nosso quarto, na nossa casa. Busca o Senhor, para que ao seu tempo Ele venha cumprir as suas promessas e venhamos fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Os frutos, eles não comem os seus próprios frutos, mas eles dão para o quê? Para servir, para que as outras pessoas possam receber o fruto, ou receber essas flores. Ou seja, depois de tanto secreto, quebrantamento, os frutos que é nascido em nós, vai ser para os outros, não vai ser para você mesmo. Porque quando a gente busca o Senhor, e quando isso é gerado fruto, as pessoas vão perceber o fruto que o processo que você passou vai gerar fruto. E as pessoas vão querer, e você vai ter desse fruto para você dar para as outras pessoas. Através do seu fruto as pessoas podem receber, e através dessa sementinha gerar nelas outros frutos. Se caso nós não estamos dando frutos, há um perigo de sermos cortados da videira. Em João capítulo 15, versículo 2, vamos abrir? João capítulo 15, João capítulo 15, vamos ler do 1 e o 2, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Glória. E se estamos dando fruto, amém, glória a Deus, está dando fruto? Então Deus vai fazer a poda para você poder dar mais fruto. A poda, gente, dói, né? Quem cuida de planta aí quem sabe podar, tira, corta tudo bonitinho, depois vai crescendo os galhos, vai crescendo as plantas e vai gerando mais frutos. E é isso que Deus quer fazer com nós. Se você está dando fruto, continue dando fruto. Vai vir a poda de Deus, vai doer, mas é para você dar mais fruto. Mais frutos bons. Sempre em nós, o quebrantamento vai ser a constante da vida. Porque só através desse caminho, não há outro caminho. É essa maneira, através desse caminho, de Deus gerar Cristo em nós.
porque o quebrantamento também nos faz sermos mais parecidos com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É através, quando a gente se rende, dessa vida quebrantada que nós temos diante do Senhor, é nessa hora que Deus pode gerar Cristo em nós. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, porque Cristo viveu uma vida totalmente rendida a Deus, uma vida totalmente dependente, e nós também temos que ter essa vida totalmente rendida ao Senhor, uma vida como Cristo, de sorte que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós venhamos agir como Cristo agiu, pensar como Cristo pensou, sermos parecidos com Cristo. Não existe outro caminho para sermos parecidos com Cristo. E aonde que o quebrantamento também começa? É em Romanos capítulo 5, versículo 3, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma coisa também que Deus foi me ensinando ao redor do tempo, é que as nossas lutas servem para nos quebrantar. As lutas que passamos, o que Deus permite nós passarmos, serve para nos quebrantar, para nos moldar, para nos fazer mais maduros na fé, para nos fazer mais maduros na caminhada cristã. Existem lutas e provações que Deus permite, sim, nós passarmos, para que venhamos aprender a sermos mais parecidos com Ele, para vivermos mais dependentes do Senhor. Deus também permite os espinhos no nosso caminho. O apóstolo Paulo também orou: Deus, tira esse espinho, umas 3 vezes. E o que Deus fala? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que nos basta é a graça de Deus nos nossos processos, irmãos. O que nos basta é o amor de Deus, é a graça de Deus, para nós podermos prosseguir. A vida cristã não é fácil. Jesus não prometeu: vinde a mim, você vem a mim e eu vou te dar paz. Ao resto da sua vida você não vai ter sofrimento, você não vai ter doença, você não vai ter problema no trabalho, no trânsito, luta as pessoas. Não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As nossas lutas nos servem para nos quebrantar, para nos fazermos chegar mais perto de Deus e sermos mais parecidos com Cristo. Se nós não passarmos por esse caminho da entrega, da renúncia, do quebrantamento, sabe o que vai acontecer? A gente vai abortar a missão que Deus deseja fazer em nós. Se você não deixar Deus fazer o que precisa ser feito, nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Nós não vamos chegar... Nós não vamos nem sair do lugar, talvez, da onde Deus quer que nós saiamos. Vamos nos sujeitar ao tempo de Deus.
porque todas as coisas foram criadas segundo o seu tempo. Muitas vezes a gente acha que demora, mas é necessário. Muitas vezes nós passamos por certas coisas no tempo de Deus para que a sua vontade se cumpra e vivamos a boa e perfeita vontade de Deus. Vamos parar de lutar contra o tempo de Deus, pois isso não vai acontecer do jeito que nós queremos. Não vai ser do nosso tempo, não vai ser na nossa hora, nosso minuto, nosso segundo, mas na hora, e minutos e segundos no tempo de Deus. Deus tem o tempo certo de nos abençoar com algo. Deus tem o tempo certo de nos abençoar com um namoro, abençoado com um casamento, com as bênçãos, sejam elas materiais e espirituais. Não é no nosso tempo, irmãos. Muitas vezes a gente fala, mas muita gente reluta com Deus. Deus, eu quero isso no meu tempo. E às vezes Deus permite. Tá bom, você quer no seu tempo? Tá bom. Aí você vai ver, poxa, não é do jeito que eu queria. Era melhor ter esperado mais. Era melhor ter segurado um pouco. E a gente vai entendendo que o tempo de Deus é o melhor. Os planos de Deus são melhores. E para encerrar, quando eu libero o perdão e recebo o perdão, eu estou quebrantando. Não é humilhação no sentido ruim, mas no sentido bom. Jesus, na sua morte, ele diz: Pai, perdoa-os. Jesus, ele viveu até na sua morte uma vida de quebrantamento. Ele liberou o perdão. Será que temos vivido o tempo de Deus nas nossas vidas? A paciência, se nos falta, vamos pedir: Deus, me dá mais paciência, porque é um dos frutos do Espírito. Será que estamos sendo parecidos com Ele? Que nós venhamos ser parecidos com o Mestre, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o mais interessante é que Deus, o Todo-Poderoso, nos ama, sendo nós imperfeitos e comum, mas Ele habita no coração quebrantado e contrito. Em Salmos, capítulo número 51, 17, diz isso, que Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Isaías 57, versículo 15 diz que Deus, Ele está no lugar alto e santo, mas Ele também habita no coração quebrantado e contrito. Que venhamos ser essa morada de um coração quebrantado e contrito, que Deus mora em nós. Amém? Vamos colocar de pé? Que nós sejamos essa casa, essa morada de um coração quebrantado e contrito, onde Deus possa morar e ficar, não sair mais. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite que o Senhor tem preparado para nós. Deus, nos perdoa muitas vezes, Senhor Jesus, nós não queríamos, Senhor Jesus, ter uma vida rendida ao Senhor, uma vida, Senhor Jesus, totalmente dependente do Senhor. Nós queríamos viver na força do nosso braço. Deus, que nós venhamos a partir desta noite viver uma vida que te agrada, que é ter uma vida quebrantada, um coração, Senhor Jesus, que te alegra, Senhor, uma vida totalmente rendida. Deus, que através desses exemplos, que o nosso maior exemplo, que é Cristo, que nós venhamos ter uma vida totalmente rendida, totalmente dependente do Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa vida, Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o amor do Senhor, nós não estaríamos aqui. Deus, que nós venhamos ter um coração totalmente rendido, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor. Deus, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, porque a Tua vontade, Senhor Jesus, é o que prevalece. Que nós venhamos nos sujeitar ao Teu tempo, Senhor. Que nós venhamos nos sujeitar ao Teu tempo, porque o Teu tempo é o melhor para nossas vidas. Que nós venhamos confiar no Senhor, porque o Senhor não, Senhor Jesus, o Senhor não nos frustra, Senhor, o Senhor não nos decepciona. Em Ti nós podemos ter a nossa 100% de confiança em Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Mas, Senhor, essa oportunidade, em nome de Jesus.